Bom dia, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo explicativo, porque esses dias atrás, alguns dos nossos ouvintes, né, e que estão ali dos nossos assinantes, deixou uma pergunta seguinte: quem foi a esposa de Caim? Porque a Bíblia fala que Deus criou Adão e Eva, e ele teve Caim e Abel. Caim mata Abel, até no capítulo 4 de Gênesis. E daí para frente a história de Caim começa a ser contada. Mas se você olhar o texto e perceber que no capítulo 5, Deus começa a contar a genealogia, a história de Adão e da sua família. E aí você vai perceber que cada situação ela vai se encaixando. Por quê? Porque a Bíblia, amado, explica a própria Bíblia. Você só pode explicar a Bíblia com a Bíblia. Não tem como. A questão é que muitas das vezes nós engolimos o texto, né? Nós lemos com muita rapidez, ou então não prestamos tanta atenção. Mas a Bíblia fala, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, que Adão gerou Caim e Abel, e gerou filhos e filhas. Quando Deus começa a escrever a genealogia de Adão, ele fala de Sete, que era o filho depois que veio de Caim e Abel, mais importante, digamos assim, porque ele traz a descendência histórica de Adão ligada a Deus. Porque Sete, ele é fiel a Deus. E Caim tinha perdido essa chance quando ele mata o seu irmão Abel. E quando ele anda por caminhos que não agradam o coração do Senhor. Então Deus começa a pontuar a história de Sete. Por que isso, pastor? Simplesmente porque são citados pessoas na Bíblia que realmente marcaram a sua história. E aí, a Bíblia fala que Deus que Deus criou Adão e Eva, e esse teve filhos e filhas. Então, possivelmente, claro que foi, Adão, depois que criou filhos e filhas, esses filhos começaram a se relacionar, porque não existiam outras pessoas na terra. Então, a esposa de Caim era, com certeza, a sua irmã. Por quê? Porque naquela época tudo era permitido, porque não havia ainda a lei. E ela foi dada depois de Moisés, ali para que não pudesse casar irmão e irmã. Então tudo isso aconteceu depois da lei. Mas antes as coisas aconteciam assim. Era normal que as pessoas casassem com seus parentes. Entende? Então, a mulher de Caim era a sua irmã. Isso é bíblico. Tá aí. Só você ler Gênesis 5. Sabe, amado, tem muitas coisas na Bíblia que são intrigantes e elas nos chamam a atenção. Se você tem alguma coisa aí que te chama a atenção, que você não dá conta de explicar ou não entendeu, coloque no seu comentário, coloque a sua pergunta. Não fique com medo de fazer isso, porque é perguntando que a gente aprende. Eu aprendi uma coisa da minha vida. Sabe o que muda o mundo? O que muda o mundo não são as respostas, mas as perguntas. As perguntas te fazem buscar as respostas. Então, faça isso. Você tem alguma dúvida, tem alguma situação? Coloque. Escreva. Né? Vai em alguma das nossas redes sociais, que algum dos meninos que toma conta das mídias da igreja sempre vai fazer essas perguntas chegarem até mim. E nós vamos poder conversar sobre isso. Então, quem foi a mulher de Caim? A irmã dele. Uma das irmãs, né? Com certeza. Tá bom? Entenda isso. Deus quer fazer na tua vida. E nós temos que aprender, nos aprofundar mais para conhecer. Porque é conhecendo é que nós conquistamos todas as coisas. Um abraço, fique com Deus. Jesus te abençoe.